pessoal, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos ao meu canal Aos 40. Eu sou Daisy, sempre um prazer enorme vir aqui conversar com vocês. E hoje a gente vai fazer uma leitura de oráculo e tarôs para ver a energia disponível para geminianos ao longo de setembro de 2023. Lembrando apenas que o tarô e o oráculo super nos ajudam, mas eles não excluem o nosso processo de livre-arbítrio. Então toma as tuas decisões com cautela e sabedoria. Outro ponto também é para gêmeos de Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Daisy, não entendi nada. Tem o link do Astrolink aqui no box de descrições. Vai lá, faz o teu mapa, é gratuito, volta aqui e assiste as outras energias fortes do teu mapa, certo? Antes da gente começar, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, deixa o teu like, compartilha com outras pessoas, me segue lá no Instagram também, porque eu compartilho diariamente algumas coisas por lá. Vamos começar com o oráculo da deusa, vendo a energia que vai ancorar o mês de setembro. Gente, o tempo tá voando, né? O mês de setembro dos geminianos. Por favor, oráculo, energia para gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. A gente tem Parvati, devoção. Então, entendo que geminianos precisam se dedicar, se devotar a algo ou alguém. Agora, com o Desperte Sua Luz, a gente vai ver um pouco mais de energias, tá? Templo interior, devoção. De novo, gente, a palavra do mês de setembro para geminianos é devoção. Sintonize-se com o portal do seu coração. Pode ser que alguns de vocês estejam entrando num período em que vocês sentem um chamado interno para estudar alguma coisa ou para integrar algum tipo de grupo. Pode ser que alguns de vocês queiram fazer um retiro espiritual, algo nesse sentido. E aqui está dizendo que é bacana vocês se devotarem, porque às vezes a gente tem uma voz interna que pede por algo e o nosso racional questionando o tempo inteiro. Então aqui a palavra de ordem para vocês é: deixa a mente um pouquinho de lado e se devote, tá? Mas a gente pode estar falando de projetos bem materiais também. O grande encontro, tudo está se encaixando, dicas intuitivas, tribo de alma. Então, olha só, para muitos de vocês aí a gente está falando de um grupo, de algum estudo, de algum grupo que você queira participar, de algum retiro que você pense em fazer e que você tem grandes chances aí de encontrar com pessoas que podem mudar a sua vida. E aí, gente, a gente não está falando de pessoas que vêm para a nossa vida e ficam para sempre. Às vezes a pessoa passa 5 minutos na nossa vida e já transforma completamente a nossa experiência humana. Pleiades, missão dupla, canalizando e elevando a humanidade. Ó, mais uma vez, eu entendo que esse estudo, ou esse grupo, ou o que seja que você está querendo fazer, para muitos de vocês, tem a ver aqui com religião, algo místico, algo que fala com a tua alma, com a tua crença, com a tua fé. A gente não está falando aqui de coisas concretas, por exemplo, um trabalho material. Pode até ser. Por exemplo, eu quero abrir um canal no YouTube ou Instagram para fazer leitura de tarô, I Ching, sei lá. E aí você constrói uma egrégora de pessoas que te seguem e que falam a mesma língua que você. Então a gente pode estar falando disso também. Mas para muitos de vocês aqui, eu vejo que a gente está falando de adentrar algum tipo de conhecimento da alma, sabe? E que através desse processo você se desenvolve e outras pessoas se beneficiam disso e se desenvolvem também.
Ana, avó de Jesus, semeando a luz, construindo bases, plano divino. Então, aqui, sem dúvida nenhuma, a gente está falando com alguém que ou tem vontade de fazer algo nesse sentido ou já está fazendo, tá? Vamos olhar um pouco mais as energias aqui com o tarô. Eu vou estudar um pouco mais sobre budismo, daí eu me interesso sei lá, conhecer um pouco mais de alguma prática. Aí eu entendo que na minha cidade, em alguma cidade vizinha, tem algum lugar que eu possa ir no fim de semana fazer uma prática. Eu vou, conheço pessoas e super me identifico. Eu quero abrir um canal no YouTube para falar de autoconhecimento ou para falar de tarô, por exemplo, construir uma egrégora que fala a minha língua e a gente automaticamente vai crescendo em conjunto. A gente pode estar falando disso aqui. E veja, mais uma vez, eu sinto muito isso, que o teu coração diz para você fazer, mas a tua mente fica o tempo todo criando situações ou argumentos para que você não faça, para que você coloque em dúvida essa vontade que vem do teu coração, do teu interior. E aqui está dizendo o seguinte: põe o teu racional um pouquinho de lado, não ouve muito a tua mente agora, e ouça mais o teu coração, a voz que vem de dentro, e se devote a isso. Não precisa fazer sentido racionalmente falando. Os amantes. Gente, os amantes falam, principalmente no tarô de Marselha, se vocês forem olhar, de uma decisão. Então, assim, eu posso ou não fazer isso. Então, aqui a gente está falando de algo que você não é obrigado, obrigada a fazer. Você faz ou não se você quiser. Então, você tem a opção, você pode escolher. Mais um arcano maior, o arcano da força. E aqui, ó, eu vejo o seguinte, que hoje o que pode estar atrapalhando você numa tomada de decisão é um conflito interno entre o que o seu coração pede e o que a sua mente diz. E aí, para que você consiga tomar essa decisão, você vai precisar ter força para controlar os seus monstrinhos internos. Crenças limitantes, As de espadas. Aqui, para mim, esse as de espadas, ele vem como um corte. E eu vou dizer para vocês por quê. O as de espadas, ele pode falar de muitas coisas, de uma comunicação. Então, pode ser que você receba uma notícia, ou alguém fale alguma coisa, ou você tenha uma inspiração, né, que te ajude a acessar alguma informação e te ajude a uma tomada de decisão. A gente pode estar falando disso sim. Mas aqui eu entendo que a força com as de espadas diz para você ter a força para cortar com algumas amarras. Sabe? Algo. Gente, mais uma vez, muitas vezes são crenças limitantes. Nossa, mas a minha família inteira é católica e agora eu vou dizer que eu quero ir num centro espírita. Nossa, mas a minha família toda é evangélica, agora como que eu vou dizer que eu quero estudar sobre budismo? Sabe essas coisas? Então aqui eu entendo que o convite é para que você tenha força para cortar com algumas crenças que podem estar te limitando e te impedindo de tomar uma decisão. Pajem de espadas. O pajem de espadas com as de espadas fala de algo novo. Do que a gente está falando, tarô? Sobre o que a gente está falando? A gente está falando de uma oportunidade que é oferecida para vocês. Então pode ser, e aqui a gente tem a temperança, outro arcano maior. Então pode ser que vocês tenham a oportunidade agora de acessar algo que vocês já estão esperando há um certo tempo.
Então, puxa, eu estou querendo fazer esse retiro espiritual há muito tempo, e agora surge a oportunidade, alguém me comunica que vai ter esse retiro espiritual, me convida para fazer esse retiro espiritual, e aí eu não consigo decidir se eu vou ou se não vou. Sabe? Essas coisas. Então, pode ser aqui que alguém, inclusive, venha te ofertando. Olha, eu vou entrar num grupo de estudo sobre determinado assunto, você não quer vir participar comigo? E aí você fica numa indecisão se você faz ou não, porque tem algumas crenças aí que te limitam, porque parece que talvez seja algo muito novo para você. Mas é algo que conversa com a tua alma. E que pode, inclusive, te ajudar a curar algumas coisas, porque a temperança, ela fala de um processo de cura. No fundo do maço, gente, a gente ficou, eu embaralhei um pouquinho, mas quando tem que ser, né? A gente tem mais um arcano maior, que é o enforcado. O enforcado diz daquele momento que eu empaco. E eu empaco porque eu não consigo tomar uma decisão, porque eu quero, mas a minha mente me freia. Eu quero, mas a sociedade me freia. E eu fico num impasse. E aqui está dizendo o seguinte: ouça o teu coração. A tua diretriz ela vem do interno. Não é uma coisa puramente racional conectada com as convenções sociais. Aqui, inclusive, a gente está tendo um convite para olhar menos para as convenções sociais, menos para o que as pessoas dizem e mais para o que o nosso coração pede. E a partir do momento que a gente toma a decisão de fazer algo, de participar de algo, que a gente se devote para isso, porque tem inclusive aqui um grande potencial de cura. Pode ser que você venha de um período muito difícil da tua vida e que, inclusive, esse processo todo aqui te ajude a se reestruturar. E a gente pode estar falando aqui, gente, de algo muito espiritual, porque eu sinto dessa forma, sabe? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sempre fui muito católica, eu tenho um carinho enorme pela religião católica. A minha vozinha tem 82 anos, gente, e ela ainda vai à missa todo domingo, 7 horas da manhã. Ela se ajoelha, ela toma a hóstia, enfim, né, comunga e tal. E eu tenho muito respeito pela Igreja Católica. Muitas situações difíceis da minha vida, eu fui à missa, me ajoelhei, pedi, Deus me ouviu. Então, assim, eu tenho muito carinho. Mas eu entendo que é uma religião muito dogmática e que isso não conversa tanto com o meu interior, tá? E ao longo da minha vida, eu fui estudando, experimentando algumas outras coisas. E aí tem um centro espírita perto da casa aqui onde eu moro, que é um centro kardecista, e que eu super me encontrei lá. Então, assim, adoro ir de domingo, tomar meu passe, ouvir a preleção, voltar para casa, eu volto com uma outra energia. Ah, eu leio livros espíritas, eu acredito em tudo que eu leio? Não, gente, eu não consigo. Eu sou libriana, então a minha mente é muito, trabalha demais o tempo inteiro. Então, às vezes, o meu coração me fala uma coisa, a minha mente fala outra. E, para mim, é um aprendizado e um esforço constante dizer para minha mente: agora é a hora de você atuar e agora é a hora de você ficar um pouco caladinha também. E durante muito tempo, eu não dizia para ninguém que eu lia livros espíritas, eu não dizia para ninguém que eu ia no centro espírita porque eu tinha vergonha, principalmente pelo fato da minha família toda ser católica, né? E, enfim, ao longo do tempo eu fui quebrando essas amarras, mas teve um período, inclusive, em que eu tive um convite para participar de um estudo kardecista e eu não fui, porque eu tinha, sei lá o que eu tinha, enfim, bobeira, mas eu não fui. E um tempo depois, quando eu fui, aquilo para mim, gente, foi um processo de cura. E eu vou dizer para vocês que isso foi por volta de 2016 a 2017, e um grande portal se abriu na minha vida, que foi depois daquilo ali 5 anos incríveis que eu tive na minha vida, sabe? Então, por que eu estou dizendo todo esse blá blá blá? Para dizer para você que pode estar acontecendo algo parecido. Claro que para cada um vai ser diferente, mas aqui me parece que a gente tem algo muito espiritual e que vai te ajudar a encontrar pessoas que falem a mesma língua que você, que te dê uma maior sensação de pertencimento, que te ajude inclusive a curar algumas feridas. Pode ser que chegue alguém aí trazendo um convite para você nesse sentido, tá? E pode ser que inclusive hoje você esteja com um sentimento muito forte
de estar empacado, empacada, né? Daquela energia que não flui, que está meio estagnada, porque a gente tem o enforcado ali no fundo do deck. Mas veja, é uma questão de decisão sua, tá? Agora, você tem que ter uma força interna para decidir, porque esse processo decisório não é um simples, quero bala ou quero chiclete, sabe? É uma decisão que vai conversar muito com o teu sistema de crenças, por isso que não é fácil decidir. Energia final aqui para geminianos. Gaia, conexão com a Terra. Aqui está dizendo para você se conectar com a natureza, se conectar com o planeta, então para que você entenda que você não é um ser sozinho, você está fazendo parte de um networking, de uma rede muito maior, e para você manter o teu pé no chão. Então esse é o momento de manter os pés no chão, no chão, gêmeos. No fundo do deck, não sei porque eu não estou olhando para ninguém, mas para vocês me deu vontade de ver. Força interna. Reconheça que você tem o poder, tá? Gêmeos, espero que tenha feito sentido para você, que tenha te ajudado de alguma forma, que setembro seja maravilhoso. Se você gostou, deixa teu like, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram também, e a gente vai se vendo em outros vídeos por aqui.